Oi gente, tudo bem? É com muito prazer que eu venho introduzir a nossa segunda convidada especial do canal, que é a Fer Yumi. A Fer, ela é estudante de História pela Federal e o sonho dela é ser professora. Se você quer conferir o vídeo dela, continua aqui que o assunto tá bem diferente e bem interessante. Mas calma, antes de você continuar, já deixa o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, deixa aqui um comentário sobre o que você achou do vídeo e já se prepara para compartilhar com os amigos. Então, roda o vídeo da Fer. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fer. Queria começar agradecendo o convite das meninas, né, para gravar um vídeo para esse canal, fiquei muito feliz. Eu sou estudante de História e hoje eu vou falar um pouquinho, rapidão, sobre mulheres na guerra. Eu fiquei pensando bastante sobre esse vídeo e eu concluí que eu vou tentar usar ele como um empurrãozinho para incentivar as pessoas que estão assistindo a irem atrás e conhecer um pouco melhor sobre o assunto. E por que eu escolhi falar especificamente das mulheres, né? Porque quando a gente pensa em guerra, automaticamente vem na nossa cabeça uma imagem masculina. Até porque tudo que a gente conhece sobre guerra, a gente ouviu relatos, né, de vozes masculinas. Eu usei como base para fazer esse vídeo 2 documentários e um livro, que eu vou falar no final do vídeo. E a autora do livro que eu usei fala justamente sobre isso, sobre as mulheres terem sido silenciadas, né? Sobre elas terem tido uma participação tão grande, uma influência tão grande em ambas as guerras, tanto na primeira quanto na segunda. É lógico que existem muitas outros tipos de participações em outros períodos, em outras guerras, mas se for falar de tudo, vai ficar um vídeo de 50 anos. Então eu foquei principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a autora desse livro que eu usei diz que nós somos prisioneiros de sensações e representações masculinas da guerra. O que é verdade, porque os relatos que a gente tem femininos, né, sobre guerra, geralmente não recebem tanta atenção quanto os relatos masculinos. Então eu resolvi trazer um pouquinho aqui sobre esse assunto que não é tão comentado, né, não é tão procurado. Então tá, para começar falando, né, da Primeira Guerra Mundial, tem que pensar na principal marca dessa guerra, que foi: guerra é coisa de homem e ponto final, não tem discussão. Acontece, né, que a própria escritora do livro que eu usei, eu vou falar o nome, eu prometo, diz que silenciar o relato das mulheres, não dá pelo menos nenhuma chance de ouvir, é você negar toda a dor que elas sentiram, né, porque isso é até uma frase que tem no documentário: as mulheres são vítimas da guerra tanto na derrota quanto na vitória. Homens saem e vão lutar, tal, e são as mulheres que ficam, são elas que sustentam, né, a vida, tanto dentro de casa como a economia. Porque como todo mundo larga tudo que tá fazendo pra ir lutar, como é que fica a economia? Como é que fica a produção de alimento? Como é que fica até a produção bélica? Durante esse período, como a economia começou a ficar arrasada, devastada, não tinha ninguém produzindo, não tinha ninguém para movimentar a economia, obviamente começou a surgir um apelo às mulheres, né? Até os governantes diziam: assumam os lugares daqueles que estão lutando pela pátria. E aí, né, consequentemente, começou todo esse movimento das mulheres saindo de casa de uma miséria extrema, porque por mais que elas recebessem um certo dinheiro do governo para se sustentar, não era o suficiente, então estavam passando fome, tinha filho para criar, tinha, enfim, um monte de coisa envolvida. E aí começa, né, toda essa movimentação para a mulher sair de casa e ir substituir o homem nos mais diversos locais de trabalho, né, tanto no campo como nas fábricas. E por mais que alguns homens tenham relutado um pouco contra isso, né, de deixar as mulheres assumirem os lugares, não tinha outra opção, era isso ou era isso. E aí, nesse contexto, né, surge a necessidade de todas as mulheres se adaptarem a um ambiente que sempre, né, desde então tinha sido totalmente masculino, né, sempre frequentado e direcionado aos homens. Uma curiosidade que eu acho muito legal de citar também é que uma coisa que era muito presente, né, entre os soldados era a frustração sexual, porque a galera ia embora de casa, ia pro front, não sabia quanto tempo ia ficar, não sabia quanto tempo, né, a guerra ia durar. Então a frustração sexual era uma coisa que ficava muito presente. Aí uma moda que começou a pegar foram os cartões eróticos, que eram basicamente cartões postais com imagens femininas, né, às vezes até de algumas mulheres com outros homens. Isso virou moda, né, nas trincheiras, e conforme os soldados foram voltando para casa e recuperando os contatos, né, com mulheres, todo mundo com muita saudade de ter contato físico, e a prostituição clandestina começou a ficar muito frequente, até que rolou um surto de sífilis. O Estado teve que se meter no meio e, com isso, né, qual foi a solução que pensaram? Começaram a criar bordéis, né, daí bordéis oficiais e supervisionados por médicos.
Então, conforme isso foi se fortalecendo, né, a prostituição começou a ser vista como uma profissão patriótica, porque você estava aí ajudando os soldados que lutaram pelo seu país, que lutaram pela pátria. Achei isso muito curioso, né, porque hoje em dia uma coisa que a sociedade condena tanto, na época era visto como uma coisa super boa. Uma coisa que é importante a gente discutir é que, durante esse período que os homens não estavam em casa, as mulheres ganharam muita liberdade, né, foi uma coisa muito inédita, todas elas saindo de casa para trabalhar, ganhar o seu próprio sustento, né? E uma coisa que elas começaram a acreditar é que, a partir daquele momento, as coisas não seriam mais as mesmas. Mas, né, todo mundo caiu do cavalo, porque, na verdade, quando os soldados voltaram das trincheiras, houve um retrocesso. Essa liberdade que tinha sido, né, praticamente dada às mulheres foi totalmente retirada das mãos delas. Até o cinema foi uma coisa que serviu como ferramenta, porque os filmes começaram a retratar o papel de uma mulher que ficou em casa chorando porque o homem dela, porque o marido, enfim, o irmão, o pai, foi lutar na guerra. E não foi isso que aconteceu. A maioria das mulheres colocou a mão na massa, né? E aí o documentário até diz que serviu como aviso, tipo, ó, galerinha, eu sei que vocês gostaram, né, de ter uma liberdade aí, mas os homens estão voltando. Essa realidade não vai mais ser a mesma, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. As mulheres francesas, que no começo da Primeira Guerra estavam lutando pelo direito do voto, conseguiram toda essa liberdade durante a guerra, aí acabou a guerra, retrocedeu tudo e elas tiveram que esperar 30 anos para poder votar. E aí, para falar da Segunda Guerra Mundial, eu vou dar um destaque, né, pro livro, porque foi basicamente eu me apaixonei por esse livro, para ser sincera, porque a escritora, né, é uma escritora da Bielorrússia, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Eu não sei, não vou arriscar falar o nome dela, então vai estar em algum lugar aí pela tela. Ela se preocupou em ouvir relatos de várias mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial, porque, né, fato importante de se citar, a União Soviética foi a única nação que, de fato, mandou mulheres para a linha de combate, né? Fica aí minha recomendação de livro, né? Quem tiver curiosidade, é muito legal, é um pouco pesada, uma leitura que você fica meio, né, chocado. Eu vou até ler um trecho para vocês. Ela não cita nomes, né, explícitos, até porque ela fala sobre isso no livro, que as mulheres têm mais dificuldade para falar sobre isso, sobre guerra, né, sobre todo o sofrimento. Por quê? Por que para a mulher é tão difícil falar sobre matar? Porque a mulher dá à luz. Elas não encaram a vitória como uma vitória, mas sim como uma vitória que surgiu do sofrimento. Tem toda essa coisa aí de que, tipo, a gente ganhou a guerra, então só vamos falar do lado bom. E as mulheres têm mais dificuldade disso, tem mais dificuldade nisso, né? Até por não terem sido ouvidas por bastante tempo. E aí o trecho que eu vou ler, né, é de um dos relatos, ela não diz o nome da mulher, mas foi um dos que eu achei mais pesado, por isso que eu escolhi, porque, enfim, me tocou bastante. Alguém nos entregou. Os alemães descobriram onde ficava o acampamento, cercaram a floresta e fecharam as passagens por todos os lados. Nos escondemos em um matagal fechado. Fomos salvos pelos pântanos, onde a tropa punitiva não entrava. Um lodossal. Ele encobria muito bem tanto as pessoas quanto os equipamentos. Passamos alguns dias, semanas, com água na altura do pescoço. Havia conosco uma operadora de rádio que tivera um filho havia pouco tempo. A criança estava com fome, pedia o peito. Mas a própria mãe estava passando fome, não tinha leite e a criança chorava. Os soldados da tropa punitiva estavam por perto. Tinham cachorros. E se os cachorros escutassem, todos nós morreríamos. Todo o grupo, umas 30 pessoas, entende? O comandante tomou a decisão. Ninguém se animava a transmitir a ordem para a mãe, mas ela mesma adivinhou. Foi baixando a criança enroladinha para a água e segurou ali por um longo tempo. A criança não gritou mais, nem um som. E nós não conseguíamos levantar os olhos, nem para a mãe, nem uns para os outros. Então, gente, olha só, né? Só para vocês terem noção, eu não tinha noção nenhuma de que isso era uma realidade, né? Do papel das mulheres na guerra. Não só pelo fato de não ser um assunto muito falado, mas também por ser uma coisa que, né, meio que nos tira da zona de conforto. Surpreende muito saber que foi um papel muito maior, que elas tiveram uma participação muito maior do que a gente imagina. Eu vou terminar o meu vídeo aí com esse relato para incentivar vocês a irem atrás. Os 2 documentários que eu assisti foram o Mulheres na Guerra, tem no Netflix, tanto o 1914 até 1918, que foi a Primeira Guerra, quanto o 1939 até 1945, que foi da Segunda, e o livro, né, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora, que eu não sei falar o nome. E é isso! Ai, não sei se eu falei muito, mas enfim. Obrigada de novo pela oportunidade, obrigada se você assistiu o vídeo até aqui, né, eu sei que a minha voz é um pouco chata. Mas enfim, é isso, obrigada por assistirem e um beijão!
Então a gente fica por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com o vídeo da Fer. O Instagram dela vai estar aqui embaixo na descrição, assim como os nossos Instagrams. Não se esqueçam que tem vídeo de segunda a sexta aqui e esporadicamente aos sábados temos convidados. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo e de acompanhar os nossos próximos passos. Um beijo e até segunda-feira que tem vídeo meu. Tchau!